Olá, pessoal dos sextos anos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula 4 do terceiro bimestre, anotam aí, referente à semana de 31 de agosto a 4 de setembro, nós vamos continuar com os nossos estudos sobre a Grécia Antiga. Já vimos o conceito de antiguidade clássica, né? A qual é formada pelas culturas grega e romana. A antiguidade clássica é a mistura das culturas gregas e romanas. Já vimos sobre as principais polis gregas, Atenas e Esparta, e a diferença entre elas. E hoje vamos continuar vendo aí, né, sobre o mundo grego, sobre as polis, tá? A orientação de estudo de hoje: assistir essa videoaula com atenção, ler atentamente, mas tem que ler, hein, pessoal? As páginas 145 até a 152 do livro didático ou as páginas que eu anexei aqui neste material. Depois de ver a videoaula e ler, fazer somente a leitura dessas páginas, vocês vão escrever no caderno em forma de tópicos, 15 tópicos em que constam os principais pontos do texto, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição na aula de quinta, dia 3 de setembro, das 7 às 19 horas. Após terminar a atividade, enviem as fotos no meu WhatsApp até 9 de setembro, certinho? Então vamos lá? Vamos começar hoje, pessoal, com a guerra entre os gregos e os persas, tá? Essa guerra recebeu o nome de Guerras Médicas. Por quê? Porque na região que viviam os persas, também viviam outro povo chamado medos. E os gregos não diferenciavam, tá? Persas e medos, chamava todo mundo de medos. Por isso, né, que o nome da guerra entre os gregos e os persas ficou Guerras Médicas, médicas de medos, tá? No mesmo momento ali, né, em que as polis surgiam, se desenvolviam, cresciam e formavam colônias na Grécia, o Império Persa, ele começou a se formar, surgiu na região onde atualmente está o país chamado Irã, tá? A partir do século 6 a.C., o imperador Ciro o Grande, né, governava a Pérsia e começou a conquistar territórios na Ásia Menor e na Babilônia, tá? Depois, né, que o Ciro morreu, os seus sucessores chegaram, né, estenderam o Império Persa até o norte da África, Ásia Central e Europa. Como que era o governo dos persas? Era ao contrário dos gregos. Lembra que nós vimos que as polis, né? Polis significa cidade, estado, porque cada polis grega tinha suas próprias leis e seu próprio governante. Ao contrário disso, né? Os persas tinham todo o poder centralizado nas mãos do rei, tá? Este rei persa, conforme eu já disse para vocês, que foi conquistando e aumentando seus territórios, ele submetia os povos conquistados, mas desde que esse povo pagasse os impostos, servisse ao seu exército e aceitasse a autoridade dele, essa galerinha aí que ele conquistava podia continuar com seus costumes, sua cultura e principalmente a sua religião, tá? Diferentemente dos gregos, tá? Os gregos tinham governo descentralizado, ou seja, cada polis tinha seu próprio rei, seu próprio governante, enfim, né? Como era em Atenas a democracia. Mas os persas não, tá? Os persas formaram um império e somente uma pessoa, o rei, o monarca persa, detinha todo o poder centralizado em suas mãos e governava tudo. Os gregos, eles não concordavam com esse sistema político adotado pelos persas, tá? Eles consideravam isso inaceitável. Então, quando o rei persa, Dário I, chegou com seu exército na Ásia Menor e conquistou algumas polis, né, na região da Anatólia, no século 5 a.C., Atenas e a polis de Erétria reagiram, né, e apoiaram, né, essas colônias gregas que foram dominadas. O Dário, né, que era o imperador persa, ele não só reprimiu essa rebelião, como ele reprimiu essa rebelião e decidiu seguir mais para o oeste, conquistando outras polis gregas. Então, o Dário, ele conseguiu, né, conquistar as cidades jônicas da Anatólia.
Atenas e Erétria, duas polis, foram contra este domínio, perderam, e o Dário, que era o imperador persa da época, ele continuou avançando em direção ao oeste, conquistando mais polis gregas. Essa disputa, né, fez com que começasse assim as guerras médicas, como eu já falei para vocês, que receberam este nome porque os gregos não diferenciavam, né, persas e medos, que eram a galerinha lá da mesma região dos persas. Povo chamado Medos, guerras médicas, tá bom? Aqui eu tenho um mapinha para vocês, né, demonstrando a expansão do enorme Império Persa em pouco mais de 200 anos, né? Ele começa aqui com o seu núcleo original, tá vendo? De laranjinha. O roxo, olha o tanto que o Ciro foi grandioso na época dele, né? Na extensão, na época de Ciro, o império tinha essa extensão. Depois o imperador Cambises conquistou tudo que está de amarelo. E o Dário I, o de verde, né? Que é onde chegou aqui, né? Na Mesopotâmia e na Grécia, que a gente conhece hoje. Também as polis gregas, certo? O que acontece, pessoal? O Dário I, ele consegue avançar, né? Porém, o exército ateniense venceu os persas em 490 numa batalha chamada Batalha de Maratona, tá? Atenas demonstrou poder então e ganhou Dário, né? Porém, 10 anos depois, outro imperador persa chamado Xerxes I retoma a ofensiva e volta a invadir, né, o território grego. Nessa época, pessoal, Esparta, né, com seus grandes guerreiros, decidem, né, apoiar Atenas e lutam contra o exército ali dos persas na Batalha das Termópilas, tá? Enquanto os espartanos conseguiram resistir, Atenas foi evacuada e depois de vários dias, né, os persas vencem a batalha, entram na cidade e destroem Atenas, né, na Batalha das Termópilas, tá? Contudo, depois que o exército voltou para sua embarcação, para voltar lá para a capital do Império Persa, o exército persa foi surpreendido, né, pelos navios atenienses, que apesar de ser menores, eles eram mais ágeis, né? Então, os gregos aí, liderados pelas embarcações atenienses, voltam a ganhar dos persas na Batalha de Salamina, tá? No decorrer, né, das guerras médicas, os atenienses, eles formam a Liga de Delos, tá? Que foi uma aliança, né, entre as polis gregas para juntar dinheiro, para juntar esforços, para juntar embarcações, para juntar soldados. Nesse esforço aí, todo mundo, né, todas as polis gregas se uniram, né, ali com os bens acumulados na ilha de Delos, por isso o nome Liga de Delos, para ganhar dos persas. Com isso, né, com todo mundo junto, né, com todas as polis juntas, os persas foram derrotados. E no ano 448 a.C., eles assinaram o Tratado de Susa, onde os persas falaram assim, não, a gente vai parar com essa história de invadir a Grécia, nós não vamos invadir a Grécia mais, não tá com nada, nós perdemos, tá? E ponto, acabou. Só que acontece? Logo após aí a derrota e expulsão dos persas, um cara chamado Péricles, ele assume o governo de Atenas. E o que ele faz? Ele pega todo o dinheiro, todo o tesouro da Liga de Delos, que pertencia a todas as polis atenienses, e transfere lá para Atenas. Nossa, o cara fez uma sacanagem, né? Olha o que ele faz. Ele pega esse dinheiro, reconstrói a frota comercial de Atenas, reconstrói a cidade, porque ela havia sido destruída, né, pelos persas, e marca aí uma época de esplendor, de crescimento para Atenas, o que marcou o século de Péricles, tá? Além disso, ele incentiva as artes, iniciou a reconstrução da Acrópole, ergueu o Paternon, já vou mostrar aqui para vocês, né, em homenagem à deusa da cidade. E no campo econômico, lógico, né, que ele pegou a grana da galera, ele conseguiu dominar as rotas comerciais do Mar Negro e exportar os seus produtos para o Mar Mediterrâneo. Foi no governo de Péricles também que foi instituída a mistoforia, tá? Que era uma remuneração, ou seja, os cidadãos
que fossem participar das assembleias ou assumissem cargos públicos passavam a receber tipo um salário assim, tá? Nem todo mundo era a favor da mistoforia, tá? Alguns eram contra, mas aí o Péricles acabou, né, instituindo aí esse pagamento. Tá aqui o Paternon, né, numa vista da Acrópole de Atenas, né, com o Paternon no centro. Essa foto é de 2018, ou seja, o Paternon, então, sobreviveu ao tempo, né, e hoje ele é um patrimônio histórico e cultural da humanidade, certo? Esse fato, galerinha, de Atenas ter pego, né, a grana da Liga de Delos, fez com que gerasse a Guerra do Peloponeso, tá? O Peloponeso é uma região, tá? É a província do Peloponeso, onde se localizava a polis de Atenas, tá? Por que Atenas falou assim, nossa, mas... Esparta falou assim, nossa, mas Atenas roubou a nossa grana, vamos contra elas, né? Se juntou a outras cidades que foram contra, né? Atenas, formaram a Liga do Peloponeso, iniciando essa guerra aí que eu falei para vocês, tá? Este conflito, a Guerra do Peloponeso, liderado por Atenas contra Esparta, ou Esparta contra Atenas, né, se iniciou em 431 a.C. e foi até 404 a.C., ou seja, durou 27 anos a Guerra do Peloponeso. Repetindo, foi uma reação de Esparta contra o fato de Atenas ter pego os tesouros da Liga de Delos, tá? Foi isso que gerou a Guerra do Peloponeso. Depois de passar por várias fases, né, Atenas foi derrotada e Esparta, que ganhou, impôs a sua supremacia sobre as demais polis gregas. Só que olha só, mais de um ano depois, Atenas e outras cidades gregas rebelaram-se contra Esparta, iniciando um período, né, de lutas internas. Ou seja, a Guerra do Peloponeso, no primeiro momento, foi ganhada por Atenas, tá? Só que depois rebelaram-se contra Atenas de novo. E essa guerraiada aí, que durou quase 30 anos, acabaram fazendo o quê? Enfraqueceu todo mundo grego, debilitou, né, todo mundo grego, e o mundo grego não resistiu e acabou sendo conquistado, né, e praticamente destruído por uma nova potência que surgia ao norte, a Macedônia. Durante a Guerra do Peloponeso aí, pessoal, Atenas, né, enfrentou um inimigo invisível, tá? Este inimigo invisível acabou contribuindo para a vitória de Esparta. Foi uma epidemia, tá? Uma terrível epidemia, assim como a gente está vivendo hoje em dia. Outros períodos da história também tiveram epidemias, né? Que mataram muita gente, certo? Então nós vamos passar por essa, porque várias epidemias vieram, né? No decorrer da história, e essas epidemias passaram. Na época, ninguém soube, né? Nenhum médico da época soube explicar o que estava acontecendo. As pessoas sentiam dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, irritação das vias respiratórias, problemas no estômago, no intestino. E essa peste, né? A peste de Atenas, acabou contribuindo aí para a vitória de Esparta, como eu já falei para vocês. Somente em 2006, né, cientistas, através de novos estudos feitos com a polpa dentária dos esqueletos encontrados no antigo cemitério ateniense, acabaram aí decifrando pra gente o que causou essa peste, tá? Atenas foi vitimada por uma bactéria que causa infecção. Bactéria causa infecção. A Salmonella typhi, né, que causa a febre tifoide e é transmitida por água ou por alimentos contaminados, principalmente o ovo. Então a epidemia, né, que os médicos atenienses lá durante a Guerra do Peloponeso não conseguiram descobrir o que era, foi o tifo, tá? A galera lá sofreu com o tifo. No século IV, pessoal, antes de Cristo, né, a Macedônia, que ficava ao norte da Grécia, como eu já falei para vocês, era governada por Filipe II, tá? Os macedônicos falavam um idioma bem parecido com os gregos e tinham como base, né, a economia e a agricultura, certo? Após modernizar, reorganizar o exército, o rei, né, Filipe II, ele iniciou um processo de conquista, um processo de formação
e expansão territorial e começa a conquistar áreas ricas em ouro e prata, tá? As cidades gregas, né, que estavam debilitadas pela Guerra do Peloponeso, foram um alvo super fácil aí para o Filipe II, né? E rapidamente elas foram vencidas e as polis gregas reconheceram a autoridade do Filipe II e incorporaram-se, né, ao domínio dele na Liga de Corinto, né, dando soldados, navios, armas e prestando obediência ao rei da Macedônia. Em 336 a.C., o Filipe II morre, né, e o filho dele, o Alexandre Magno, que ficou conhecido como Alexandre o Grande, ele assume o poder e dá continuidade a essa política aí que o pai dele tinha de conquistar mais e mais territórios. Em apenas 11 anos, pessoal, o Alexandre ele consegue conquistar a Pérsia, o Egito, a Síria, a Mesopotâmia e chega até os vales do rio Indo, na Índia, tá? Para essa época aqui que a gente está estudando, a Mesopotâmia se torna, então, o maior império conhecido até então, tá? Aqui estou mostrando para vocês, né, os domínios, o tamanho do Império Macedônico, né, neste momento aí, tá? Muito maior que o Império dos Persas que a gente tinha visto logo acima, né? Bom, o Alexandre, apesar dele conquistar, né, esse tanto de gente, ele utiliza-se de estratégias, né, para garantir, né, que os territórios que eles conquistem fiquem estáveis politicamente e não se rebelassem contra ele, né? Então, o que ele faz? Ele começa a tolerar, né, as práticas religiosas locais, certo? Principalmente naquelas que eram pertencentes ao antigo Império Persa, tá? Esse povo passou a ver o Alexandre o Grande como um grande libertador, um governante respeitoso em relação às divindades locais. O que é mais que ele faz? Ele investiu na construção de centros culturais, construção de cidades, passa a difundir a cultura e o modo de vida dos gregos. O que ele faz? Ele cria um novo tipo de cultura, conhecida como helenismo, que misturou, tá? Elementos da cultura dos gregos e dos orientais. Porém, em 323 a.C., com apenas 26 anos, se não me engano, o Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, ele morre e o império sucumbe às disputas de poder dos generais que vieram depois de sua morte. Ou seja, o império não resiste, né, à morte de Alexandre e sucumbe junto, tá bom? Olha só, para falar um pouquinho agora sobre um pouquinho mais da cultura grega, né, foram os gregos que criaram o teatro. O teatro ele foi criado em homenagem ao rei Dionísio, lá no século V a.C., e se constituiu em uma das mais importantes atividades públicas e culturais da Grécia, tá? Essas encenações, as peças teatrais, elas aconteciam ao ar livre, tá? Em anfiteatros que comportavam, né, um público de até milhares de pessoas, certo? O teatro, ele estava intimamente ligado, intimamente relacionado com a democracia, tá? As peças estimulavam o debate e a reflexão sobre os temas que afetavam a cidade. Aristófanes, né, que era um comediógrafo, ou seja, ele fazia peças teatrais do gênero de comédia, tá? Ele foi, né, um dos mais importantes, a obra dele é toda preservada até hoje, e ele fazia intensas críticas ao sistema democrático de Atenas, expondo a sua falha e ridicularizando os personagens, né, aí da vida política da cidade, tá? Os gêneros, pessoal, do teatro grego era a tragédia e a comédia. Se a gente ouvir tragédia e comédia hoje, vocês vão pensar que tragédia, nossa, era morte, né? Mas não, tá? A tragédia, ela envolvia as peças gregas, né? Do gênero tragédia, elas envolviam histórias de mitos, né? Os personagens, os atores, muitas vezes interpretavam deuses e heróis, tá? E esses personagens viviam dramas da política e da vida
cotidiana dos cidadãos gregos. E a comédia, tá? Apesar de ser cômica, de fazer a gente rir, né, como a gente conhece hoje, ela tratava também, né, de temas políticos e ridicularizava, ou seja, ria, né, dos homens públicos e políticos da época, tá? Com o passar do tempo, o gênero do teatro comédia, ele deixa de lado um pouco, né, os assuntos da vida pública e começa a abordar temas como casamento, avareza, vaidade, né, que eram assuntos da vida privada. Ou seja, o objetivo da comédia era criticar, porém com humor, a sociedade grega, denunciando os comportamentos, né, que eram considerados errados. Como eu já falei para vocês, o Aristófanes, né, foi o grande ator de comédia lá do século V a.C. e é o único que ainda tem as suas obras preservadas até hoje. Muitas outras obras se perderam aí com o tempo, né? Todos os atores do teatro grego eram homens e encenavam, né, essas peças com o rosto, né, coberto por máscaras, ok? Pessoal, um beijo para vocês. Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês aí sobre invasão dos persas, guerras médicas, Liga de Delos, Guerra do Peloponeso, a invasão macedônica, né, que gerou o fim aí do mundo grego, e os gêneros aí da grande invenção, uma das grandes invenções, né, culturais da Grécia, que foi o teatro. O teatro grego foi criado em homenagem ao deus Dionísio, englobava os gêneros tragédia e comédia. Beijão, pessoal!